Temos referência, garotas. Vale analisar a substância. Gente, esse filme, eh, ele é um filme desconfortável, em todos os sentidos, em várias camadas, em vários níveis. Ele é um filme desconfortável. Se tem uma palavra que a gente pode definir esse filme, é desconforto. Principalmente para mulheres, porque as camadas que ele acessa nas mulheres, são camadas subjetivas, sutis muitas vezes, mas que para a gente é muito evidente, para a gente é muito sabida. Para os homens, aqueles que estão se desconstruindo, talvez, em alguma medida, ele alcance também. Mas para nós mulheres, garotas e garotas, gente do céu, o que que é aquilo? Parece que somos atravessadas por um choque de realidade e ele vai alcançando alguns níveis desconfortáveis, como eu já falei antes, que vai mostrando para gente o que o mercado, o que a mercantilização da beleza, o que a insatisfação pessoal pode fazer com nós mesmas. E ele é protagonizado pela Demi Moore. Dizem que é o filme mais visceral da vida dela. E ele realmente faz com que a gente comece a observar cada um de nós ah, em suas entranhas e o que efetivamente a gente está reconhecendo em nós mesmos. Vale analisar, pela visão psicanalítica, uma frase que fica ecoando ao longo do filme inteirinho, que é esta frase: ela é você, não existe ela, né? Então, essa frase, vocês são uma, você não pode fugir de si mesma, vai reverberando para ela como sendo uma verdade real, oficial, uma verdade da qual ela não se dá conta. Estou para dizer que até o último segundo do último, sabe, microsegundo do filme. Por quê? E aqui eu venho conversar com você. Quantas vezes você já se sentiu desconfortável na pele em que você habita? Quantas vezes você já viu, e aqui a gente tem que falar da Margaret Qualley, que realmente também está esplendorosa nesse filme, né? As duas protagonistas são sensacionais. Quantas vezes você já se viu habitando numa vida que não é sua, vivendo numa vida que teoricamente não foi você que construiu, não foi você que pediu, vivendo relacionamentos, carreiras, afetos que parece que não dizem respeito a você, parece que você não se reconhece naquele movimento, né? Quantas vezes você já se pegou tentando caber na vida que você idealizou? Quantas vezes você já se pegou questionando os hábitos, os padrões, os aceites que você mantém, os acordos que você mantém? Todas essas são perguntas terapêuticas, tá? Então volta esse vídeo e anota no seu caderninho do nosso canal Vale Analisar. Anota essas questões, porque essas questões elas são terapêuticas e são questões que fazem efetivamente você refletir e alcançar o seu tão sonhado autoconhecimento. Por que que eu estou te fazendo esse monte, essa enxurrada de perguntas desconfortáveis? E a palavra do vídeo vai ser essa, né? Desconfortável. Escreve aqui a palavra desconfortável, hashtag desconforto, para eu saber que você chegou até esse momento do vídeo. Como é que eu vou? Como é que é para mim envelhecer? Como é para mim viver
essa relação no meu trabalho, ser tratada como eu sou no meu trabalho, saber o que as pessoas falam nos bastidores sobre mim no meu trabalho, como que eu lido com essas críticas sobre a minha performance, sobre o meu corpo? Se você trabalha com corpo, por exemplo. E veja, às vezes para mulheres, né, basta nascer. Para mulheres não é só quem trabalha com o corpo que vai receber críticas não perguntadas, não solicitadas sobre o seu corpo, sobre o seu cabelo, né? Eu digo que eu fiz a minha transição capilar agora na pandemia, ou seja, há mais de 40 anos vivendo com meu cabelo alisado, porque as poucas vezes que eu me autorizei a deixar o meu cabelo natural, eu senti o pesar da sociedade e aí eu voltei atrás e voltei a alisar. Hoje nós estamos no movimento desse empoderamento mesmo, do reconhecimento de quem eu sou e de sustentar quem eu sou, entende? Sustentar quem eu sou. Um dia eu estava conversando com uma amiga e ela estava me falando que estava muito difícil arrumar um namorado, que os homens estavam ficando meio frouxos, que ela estava com dificuldade e ela era toda empiriquitada, sabe? Até ao falar que ela era toda empiriquitada, dá a impressão que eu estou criticando, né? Mas não, ela era na dela. Então ela colocou silicone, ela fazia academia todo dia, ela era muito ligada no corpo dela, passava botox. Meu, ela tinha uns 20 e poucos anos, já tava com botox na cara. E um dia ela virou pra mim e falou assim: Fernanda, eu não sei, tá muito difícil, sabe? Eu não tô conseguindo encontrar alguém assim, porque ela tinha uma opinião forte, não era mal educada. Porque geralmente quando a pessoa fala assim, eu tenho personalidade forte, eu até me arrepia, porque via de regra essa pessoa é mal educada. Ela não, ela tinha personalidade forte, mas não era mal educada, ríspida com as pessoas. Ela era um amorzinho de pessoa, ela é, né? Um amorzinho de pessoa. E aí a gente, nessas conversas de bar, que a gente tava lá bebendo, ouvindo um sambinha, conversando, e ela me falou isso e eu falei pra ela, olha, no dia que você precisa encontrar um homem que sustente quem você é, sabe? Que assim, e esse falar sustente bateu pra ela, porque ela falou assim: não, não preciso que o homem me sustente. Eu falei: não, amiga, eu não tô falando de dinheiro monetariamente. Não tô falando de dinheiro, porque quando a gente fala de sustentar, parece que é nesse lugar só que existe, né? Mas na verdade não, é um homem que banca, é um homem que banca a existência inteira dela. Banca no sentido de que, olha, ele chega de cabeça erguida com ela, não porque ela é um troféuzinho dele, né? Não por isso. Ele chega de cabeça erguida porque ele não tem medo de apresentá-la para os amigos. Ele ouve a opinião dela e segue a opinião dela, não porque ele se acha inferior, menor, ou tem que agradar a todo custo, é a patroa, não, mas porque ele reconhece o valor da opinião dela, sabe? Então, um homem que sustenta uma mulher forte, um homem que banca uma mulher forte. E aí tá para além do monetário, né? Porque dinheiro, gente, dinheiro, assim, a pessoa quando tem dinheiro, ela, né, potencializa aquilo que ela é, tá bom? Então, dinheiro é só ferramenta, tá? Um dia a gente traz um filme aqui que fala sobre dinheiro e a gente conversa sobre isso. Aliás, no Filmes Materialistas, lá, Amores Materialistas, eu trago uma pinceladinha também. E aí eu falei isso para ela e ela ficou reflexiva. Ela falou, vou pensar sobre isso, e tal. E no mês seguinte ela me apresentou o namorado dela, que hoje eles são casados e muito bem casados. E quando ela me apresentou, ela falou no meu ouvido, eu acho que é esse que vai me bancar, né? Porque ela entendeu o sentido de bancar, que os homens com que ela estava se relacionando eram homens que tentavam diminuí-la, eram homens que tentavam levá-la, sabe, no quadradinho deles. Não deixavam ela existir. Vocês veem aí um monte de relacionamento tóxico, né? De pessoas que tentam diminuir a outra para poder se sobressair. E esse cara, esse homem, não. Ele deixava ela existir e ele existia também. Gente, vira uma dupla dinâmica. Isso aqui não tem quem separe, sabe? Esse realmente fica na doença e na saúde. Porque é isso.
né? Ficar na saúde, ficar quando a vida tá boa, quando a maré tá baixa, todo mundo fica, isso é fácil. Eu quero ver ficar na doença. Eu quero ver ficar quando o bicho pega, sabe? Então, é, quando você se viu nesse lugar, você já se viu nesse lugar de ter que reconhecer os seus poderes, sabe? Os seus por maiores, né? Não só os seus pormenores, os seus por maiores, e bancar esses por maiores, e bancar quem você se construiu. E ao bancar quem você se construiu, se dá conta de que quando a Demi Moore liga lá falando, olha, essa vaca, né, essa mulher tá tentando me destruir, ela não tá cumprindo com o combinado, ela tá sendo assim, não sei o que, assado. Quando ela liga para brigar, para o saque, né, da onde vem a substância, quando ela liga para brigar, o saque vira para ela e fala assim, opa, não existem duas, é uma, é só você. Vocês duas são uma. Então, se ela está fazendo isso com você, na verdade, amiga, é porque você está fazendo isso com ela. E o momento em que ela se espanca a outra, o momento em que há o confronto entre as duas, em que as duas se batem violentamente, numa briga, sabe, de porrada mesmo. Esse momento é o mais pesado, porque ela está batendo nela mesma. E na clínica a gente encontra muito isso, né? As pessoas que ficam se automutilando, que ficam se machucando, fisicamente, emocionalmente muito mais, mas fisicamente também. Ou elas engordam demais, isso também é uma violência. Ou elas emagrecem demais, isso também é uma violência. Tudo para punir esse corpo que parece que não se adequa ao que ela imaginou, ao que ela desejou um dia, ao que ela almejou, sabe? E esse filme ele vem justamente para que você reconheça assim, peraí, onde eu estou é onde eu quero estar. Hoje, por exemplo, é domingo, tá? Não sei quando esse vídeo vai estar no ar para você, mas eu estou gravando ele dia 9 de novembro, domingo, às 16 horas. É exatamente onde eu quero estar. Eu escolhi estar aqui. E eu não estou fazendo porque eu estou atrasada e eu não estou fazendo porque eu estou adiantando. Eu tô fazendo porque eu quero, simplesmente quero. Hidratei o meu cabelo, coloquei um lookinho, fiz maquiagem e tô aqui gravando pra você, entende? Ah, quantas vezes você se pegou fazendo coisas que te dão prazer, fazendo coisas por você, para além das expectativas alheias e para além das expectativas que você tem sobre você mesma. Mas dentro da realidade, dentro da possibilidade, quantas vezes você já se permitiu olhar para si? Quantas vezes você já se permitiu se olhar no espelho e reconhecer, sabe, aquela jovenzinha que tinha sonhos, ideais e que agora é uma adulta madura que está vivendo aqueles sonhos e ideais. Você, aqui, ó, você se permite viver, você se sente livre para sonhar? Uau, né? Uau. Esse filme vale a pena assistir. Mas vai sabendo que você vai entrar nessa linha do desconforto, tá? Não é um filme tradicional, não é um filme linear, é um filme que você vai trazer algumas camadas e que vai acessar algumas camadas do seu inconsciente. E deixa vir esse desconforto, reconhece ele, se possível até anota seus desconfortos. Porque aí você traz aqui nos comentários quais foram os desconfortos que te ativaram nesse filme e que eu posso vir aqui abordar com mais detalhes nos vídeos. Ou você pode me mandar um e-mail para a gente agendar uma sessão de terapia com você. Uma palestra, um treinamento na sua empresa, um treinamento para você mesmo, enfim. O que importa é você deixar existir essa essência que existe em você. Essa você
que tá aí, ó, pronta para sair e que você precisa deixar. Curte, comenta, compartilha. Beijos.